E como eu comentei no início, a minha linha mestra sempre foi a fadiga. Eu tenho síndrome da fadiga crônica. Desde quando, Micael? Eu me lembro criança na igreja e não conseguia ficar em pé. Eu me lembro olhar para a professora no maternal e não entender como que ela conseguia ficar em pé há tanto tempo. Então, foi sempre. E explica pra gente o que é a síndrome da fadiga crônica, que tem muita gente que tem e não sabe. Muita gente, muita gente. É uma doença, segundo alguns artigos, autoimune. É uma doença que a principal característica, a principal queixa é a fadiga incapacitante. Incapacitante muitas vezes ao ponto da pessoa não conseguir pentear o cabelo. E pode vir associada a várias outras questões. TDAH, alergias, alergias alimentares, insônia, brain fog, bem comum também. Aquela coisa de não a saber névoa mental, muito, a névoa mental. Dificuldade de raciocínio. Que muita gente que teve Covid depois teve, né? Muita gente. Muita gente. Impressionante como eu vi. Cerca de 3 a 5% das pessoas que tiveram Covid desenvolveram síndrome da fadiga crônica. Exatamente. Então essas são as principais características. Mas você era muito novinho, né? Porque, assim, a fadiga crônica, pelo menos quando eu clinicava, era uma coisa muito assim. Começa normalmente mais velho, sim. Era ali na faixa entre 30, 40. Sim. Você foi muito novinho. Muito. Como é que foi não identificar e quem identificou isso em algum momento? Foi eu, na verdade. Eu fui convidado para dar aula no Canadá. Eu ia dar 3 aulas num evento lá de apterapia também. Eu ia dar uma aula sobre fadiga, sobre câncer e sobre tireoide. E quando eu estava estudando sobre fadiga, eu falei, Canadá, eu vou entrar no site canadense de fadiga. Aí estava síndrome da fadiga crônica e fibromialgia. Quando eu li os critérios para síndrome da fadiga crônica, eu falei, olha... Sou eu. Tinha tudo. E você não entrava na fibromialgia? Também. Também entrava na fibromialgia. Também. E é comum essa associação? Sim, por isso que a associação ela é conjunta. Entendi. Porque, assim, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Né? Sim, mas a fibromialgia ela tem mais um componente de como o organismo interpreta e conduz o estímulo da dor. Né? Pelo que você está falando, a fadiga crônica é mais relacionada a um sistema imunológico também, que acaba atacando as suas células e trazendo uma disfuncionalidade no funcionamento, por exemplo, de massa muscular. Sim, perda de massa muscular, tem autoanticorpos contra receptor de adrenalina também, então talvez faça até adrenalina, mas não tem receptor. Sim, então não liga. Não liga. E como é que você conseguia estudar? Como é que você conseguia Foi passar Deus. para... Foi Deus. Porque eu já era médico aí quando eu descobri, né? Então eu já era médico e me via sempre numa dificuldade. Teve um colega meu que ele uma vez comentou, e aí, Mica, como que você conseguiu ser o aluno mais aplicado e a pior nota da faculdade? Ele falou isso? Ele falou isso. Não era amigo, né? Era inimigo. Era inimigo. Disfarçado, né? Se revelou na sua frente. Se revelou. Mas assim, eu via a dificuldade, mas eu ia até não querer mais. Mas enfim, tudo isso para contar da minha jornada das práticas integrativas. Então eu comecei na medicina antroposófica e eu via que ela me dava um limite de ajuda, muito pequeno. Ajudava sim, mas era um limite que eu sentia que tinha muito mais a superar.